Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos a mais um simulado ao cargo de inspetor escolar. Pessoal, a prova de vocês está chegando. Como é que tá isso de vocês? Me conta aí nos comentários. Pessoal, uma notícia que infelizmente não consegui gravar as aulas para vocês, não vou conseguir colocar na plataforma, dar um reta final, que eu tinha falado aproximadamente 100 questões, eu não vou conseguir fazer isso, tá, pessoal? Mas eu falo o seguinte, quem adquiriu um dos nossos materiais, ou as 400 questões ou os 5 simulados, já está, assim, bem na frente, porque são várias questões, né, esse aqui, esse primeiro material que são as questões, abrange todos os temas, questões do nível da sua prova. Então, assim, ó, quem já adquiriu pode ter certeza que vai estar bem preparado, né, se resolver as questões, porque o objetivo, assim, tem que resolver questões. Amanhã, pessoal, tira o dia para resolver questões, coisas principais. Se eu conseguir colocar mais alguma aula, eu vou colocar para vocês, mas eu não vou prometer. Se conseguir, eu vou colocar sim. Mas quem adquiriu o material, faça as questões. Muitas questões, que vocês vão ver na hora que chegar lá na prova, opa, eu vi isso aqui. Você pode ter certeza que o nosso material foi pensado nisso. Ah, isso aqui com certeza a banca vai gostar disso aqui para poder fazer uma questão. Então é isso, pessoal. Falando aqui das 400 questões por R$ 37,90, é só clicar no link na descrição do vídeo ou os nossos 5 simulados aqui com 20 questões cada também por R$ 37,90. Então, bora para mais uma aula, pessoal. De acordo com a resolução SEE número 3428, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, na hora da sua prova, você vai circular o que a questão está pedindo. Aqui está pedindo a questão incorreta. Muita atenção, porque às vezes a gente confunde, imagina que está correta, aí você vai ler uma coisa aqui que está correta e vai marcar. Não. Lê a questão inteira, o que está pedindo e muita atenção. E essa resolução aqui, 3428, tem que estar na ponta da sua língua. É uma questão super importante para a sua prova. Então, vamos lá. O Serviço de Inspeção Escolar está diretamente subordinado ao Gabinete da Superintendência Regional de Ensino? Isso aqui está correto, pessoal. Ele está diretamente subordinado ao Gabinete da Superintendência Regional de Ensino. A atuação da inspeção escolar pode ser em serviço de inspeção regular ou especial, observando o critério de rodízio? Isso aqui também está certo, pessoal. As atividades de inspeção escolar serão exercidas por servidor ocupante do cargo de analista educacional em inspeção escolar em regime de dedicação exclusiva? Isso aqui também está certo, pessoal. Então, automaticamente, o nosso gabarito aqui, ele é a letra D, porque ele é o errado. Aqui está falando que é um inspetor escolar ocupante do cargo de analista educacional. Inspetor escolar é permitido ocupar outro cargo, emprego ou função pública na União, Estado ou município, desde que não haja conflito de horários. Isso aqui está completamente errado. E onde que está isso? Isso aqui fala, gente, que o parágrafo único do artigo 3º da resolução proíbe ao analista educacional ocupar outro cargo, emprego ou função pública, tanto na União, Estado ou município, sem exceções, o que torna a afirmativa incorreta. As demais estão de acordo com o texto da resolução. Então, nossa questão 1, gabarito letra D. Me conta aí, pessoal, no final, quantas questões vocês acertaram. Conforme o artigo 6º da Resolução 3428, qual das atribuições abaixo é de responsabilidade do inspetor escolar? Vocês vão ler, vocês vão responder e vir conferir o gabarito. Responsabilidade pelo fluxo correto e regular das informações entre as escolas, os órgãos regionais e o órgão central da SEE. Acompanhamento das aplicações dos recursos financeiros da escola, aprovando balancetes mensais. Homologar as designações, assinando o QI juntamente com o diretor da CRE. Realizar a criação, autorização de funcionamento e reconhecimento de escolas no âmbito de sua área de atuação. Qual que é o gabarito, pessoal? O nosso gabarito aqui, gente, é a letra A. O artigo 6º, inciso 4º desta resolução estabelece que uma das atribuições do inspetor é a responsabilidade pelo fluxo correto e regular das informações entre as escolas, os órgãos regionais e o órgão central da CE. As outras opções apresentam informações incorretas ou que não são atribuições diretas do inspetor, conforme a resolução. Por exemplo, essa homologação aqui, que a gente falou na letra C, é feita com a assinatura do diretor da escola e não da CRE. Então, nossa questão 2, o gabarito é a letra A. Questão 3. O artigo 8º, parágrafo 5º da resolução, dessa também 3428, estabelece a periodicidade máxima de atuação do inspetor escolar em um setor de inspeção. Qual que é essa periodicidade? Quais as condições para sua alteração? Leiam, pessoal, e respondam e venham conferir o gabarito. Então, o nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra B. No máximo 3 anos, com a devida alternância na redistribuição dos inspetores,
ou dos municípios que compõem o setor, na forma de rodízio e, excepcionalmente, por necessidade do serviço. Isso está no artigo 8º, parágrafo 5º, pessoal, letra da lei. Questão 4. De acordo com a Resolução 3428, em seu artigo 6º, uma das atribuições do inspetor escolar é definir o currículo a ser aplicado em cada escola, em conjunto com a direção, garantir a regularidade do funcionamento das escolas em todos os aspectos, elaborar e aplicar avaliações externas para mensurar o desempenho dos alunos, nomear diretamente os diretores das escolas estaduais sob sua jurisdição. Qual que é o gabarito aqui, pessoal? Letra B. Garantir a regularidade do funcionamento das escolas em todos os aspectos. E onde isso está? No inciso 3º do artigo 6º, que estabelece como atribuição do inspetor a garantia da regularidade do funcionamento das escolas em todos os aspectos. Questão 4, gabarito letra B. Questão 5. De acordo com a resolução ECE 4487, sobre o trabalho de inspeção escolar, é correto afirmar que a inspeção escolar, em parceria com as escolas, tem a responsabilidade de garantir que o ensino ofertado seja de alta qualidade, independentemente da etapa, modalidade ou nível de ensino. A inspeção escolar deve realizar a vistoria dos prédios escolares para garantir a regularidade do seu funcionamento em todos os aspectos. A inspeção escolar tem a competência de analisar os projetos pedagógicos, bem como sugerir alterações para sua melhoria. O trabalho da inspeção escolar se dá de forma democrática e participativa. Qual que é o gabarito, pessoal? Nosso gabarito aqui é a letra D. E onde está isso? Isso está no artigo 2º dessa resolução, que estabelece que o trabalho de inspeção escolar é exercido de forma democrática e participativa, com caráter orientador e técnico normativo. As demais opções, embora relacionadas ao trabalho, não são explicitamente mencionadas na resolução como suas competências ou atribuições. Então, o nosso gabarito aqui na questão 5, letra D. Questão 6. O artigo 3º da resolução estabelece que a atuação da inspeção escolar deve ser pautada em alguns princípios. Assinale a alternativa que apresenta um princípio incorreto. Então, a gente sabe que está procurando aqui o que está incorreto, tá? Então, qual desses princípios que estão incorretos? Colaboração, participação, inclusão ou inovação? Bem, pessoal, o nosso gabarito aqui é letra D, inovação. Esse princípio não está lá. Então, a gente vai trazer aqui o artigo 3º, que vai descrever os seguintes princípios. O LIMP. Primeiro vocês colocam assim, o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. E aí vem os outros, tá? O LIMP é só para vocês não esquecerem, isso aqui é só uma dica. Tem o LIMP e tem finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, colaboração, participação e inclusão. Inovação não está aqui. O princípio da inovação não está presente no texto da resolução. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Inovação não está presente. O que está presente? LIMP, mais finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, colaboração, participação e inclusão. Tá, pessoal? Então, inovação não está no nosso artigo. Então, nosso gabarito aqui, letra D. Questão 7. De acordo com a Resolução 4487, sobre as atribuições do analista educacional, é correto afirmar que o inspetor escolar, ele tem a responsabilidade de participar dos conselhos de classe na escola para fornecer um feedback aos professores sobre a sua atuação pedagógica. O inspetor escolar deve realizar visitas técnicas nas escolas da sua jurisdição, em articulação com o diretor da Superintendência Regional de Ensino, com a finalidade de acompanhar o calendário escolar e a execução das normas. O inspetor escolar deve realizar a orientação dos profissionais da escola visando ao cumprimento da legislação em vigor, bem como a aplicação das normas educacionais. O inspetor escolar deve atuar como mediador de conflito entre os membros da comunidade escolar, garantindo a paz e a harmonia entre os mesmos. Qual que é o gabarito, pessoal? O nosso gabarito aqui é letra C. O inspetor escolar deve realizar a orientação dos profissionais da escola visando o cumprimento da legislação em vigor, bem como a aplicação das normas educacionais. Onde está isso? Está na linha A do inciso 3º do artigo 4º, que estabelece que o inspetor escolar deve orientar os profissionais da escola, visando o cumprimento da legislação em vigor, bem como a aplicação das normas educacionais. As demais opções não constam no rol de atribuições do analista educacional e inspetor escolar, conforme a referida resolução. Então, nosso gabarito aqui é letra C.
Questão 9, gente, eu pulei a questão 8. De acordo com a resolução ECE número 4662, que institui o Programa de Convivência Democrática da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, programa de eu coloquei 2 vezes, tem por qual que são os objetivos, exceto, a gente está procurando aqui a errada, tá, então a gente está procurando aqui a errada, eu marquei 2 vezes que o Programa de Convivência Democrática tem por objetivos, exceto: difundir a defesa e garantia de direitos humanos nas escolas e territórios educativos, fomentar o reconhecimento e o respeito às identidades e à diversidade no ambiente escolar, promover uma escola acolhedora por meio de uma convivência democrática no ambiente escolar, contribuir para a progressão das violências no contexto escolar. Qual que é a alternativa, pessoal? Marque e venha conferir o gabarito. Nosso gabarito aqui, gente, é letra D. Por quê que é a letra D? Porque aqui tá falando tá até errado, tá, tá progressão, é progressão, não é progressão, é prevenção e redução da violência no contexto escolar. Contribuir para a prevenção e redução da violência no contexto escolar, tá. Então aqui, ó, a gente vai trazer que o Programa de Convivência Democrática tem por objetivos: difundir a defesa e garantia dos direitos humanos nas escolas e territórios educativos, fomentar o reconhecimento e o respeito às identidades e à diversidade no ambiente escolar, promover uma escola acolhedora por meio de uma convivência democrática no ambiente escolar, contribuir para a prevenção e redução das violências no contexto escolar, promover a formação continuada de gestores e educadores, consolidar espaços de construção coletiva dentro do ambiente escolar, promovendo o uso das práticas de resolução dialogada de conflitos, incentivar as parcerias com as redes de proteção social no território educativo. Então, questão 9, nosso gabarito, letra D. Questão 10. De acordo com a Resolução 4783, que estabelece normas para o processo de escolha dos servidores ao cargo de diretor e a função gratificada de vice-diretor em escolas quilombolas de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. O cargo de diretor poderá ser exercido por qualquer servidor da CE, desde que em exercício na rede estadual, não sendo necessário comprovar vínculo afetivo ou estabilidade. O vice-diretor poderá ser convocado para o exercício de funções de magistério, desde que esteja atuando na escola quilombola para a qual pretende candidatar-se. Para se candidatar ao cargo de diretor, o servidor deve comprovar tempo mínimo de exercício em escola estadual, 1 ano se quilombola ou 2 anos se não quilombola, nos últimos 5 anos anteriores à inscrição. O candidato a vice-diretor deve comprovar obrigatoriamente tempo mínimo de 2 anos de exercício na rede estadual, consecutivos ou não, nos últimos 5 anos anteriores à inscrição. Qual que é o gabarito, pessoal? Marquem e venham conferir. Nosso gabarito aqui é a letra C. A letra C aqui está correta. Para se candidatar ao cargo de diretor, o servidor deve comprovar tempo mínimo de exercício em escola estadual. 1 ano se a escola for quilombola ou 2 anos se ela não for quilombola, nos últimos 5 anos anteriores à inscrição. E onde isso está? Está no artigo 8º da Resolução 4783, que estabelece que o candidato ao cargo de diretor deve comprovar tempo mínimo de exercício em escola estadual, 1 ano se quilombola ou 2 anos se não quilombola nos últimos 5 anos, tá? A alternativa A, ela está incorreta, porque o cargo de diretor exige que o candidato seja professor de educação básica ou especialista em educação básica, ocupante de cargo efetivo, tá? Função pública ou estável ou convocado para funções de magistério. A letra B, ela está incorreta, porque o vice-diretor não pode ser convocado, ele deve ser detentor de cargo efetivo ou de função pública estável. E a alternativa D, ela está incorreta, porque não há exigência de tempo mínimo de exercício para vice-diretor, apenas vínculo efetivo ou estabilidade. Questão 12. De acordo com a Resolução 4948, que dispõe sobre a renovação da matrícula, o cadastro escolar, o encaminhamento para matrícula e ocupação das vagas remanescentes na rede pública estadual de ensino de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. Nós estamos procurando aqui, pessoal, o quê? Alternativa correta. A renovação da matrícula ocorre automaticamente, dispensando a manifestação do responsável legal do estudante. Alternativa B. O cadastro escolar é realizado exclusivamente de forma presencial na secretaria da escola estadual em que o estudante deseja se matricular. C. O encaminhamento para a matrícula é realizado por meio do Sistema Único de Cadastramento e Encaminhamento para Matrícula, SUSEM, observando a disponibilidade de vagas e critérios estabelecidos pela ECEMG. As vagas remanescentes devem ser preenchidas apenas por estudantes que já tenham frequentado a rede estadual no ano letivo anterior. Qual que é o gabarito, pessoal? O nosso gabarito aqui é letra C.
Eu sei que está correta, que fala que o encaminhamento para matrícula é realizado por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, conhecido como SUSEM, observando a disponibilidade de vaga e critérios estabelecidos pela CEMG, tá? Então, a nota alternativa C, ela está correta, pois a resolução 4948 define que o encaminhamento para a matrícula ocorre pelo SUSEM. A alternativa A ela está errada, já que a renovação da matrícula exige a manifestação do responsável. A B está errada porque o cadastro é feito de forma informatizada. E a letra D ela está errada porque as vagas remanescentes podem ser ocupadas por qualquer estudante inscrito no cadastro, conforme a disponibilidade, não apenas por quem já frequentou a rede. Questão 13. De acordo com a Resolução 5131, é vedado às caixas escolares quando a utilização dos recursos repassados pela ECE. Efetuar pagamentos por meio de transferências bancárias entre contas distintas, desde que observadas as normas do Banco Central do Brasil. Utilizar recursos para custeio, manutenção predial, aquisição de mobiliário e equipamentos, desde que previsto no plano de trabalho aprovado. Efetuar pagamento em espécie com recursos transferidos pela ECMG. Realizar aquisições de bens e serviços por meio de pesquisa de preço justo a fornecedores locais, desde que apresentem no mínimo 3 orçamentos válidos. Respondam e venham conferir o gabarito, pessoal. O nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra C, pois o artigo 42 dessa resolução veda expressamente às caixas escolares efetuar pagamentos em espécie com recursos transferidos pela CMG. Aqui, ó, a gente estava procurando o que é vedado, que não pode efetuar pagamento em espécie com recursos transferidos pela SEMG. A alternativa A está incorreta, pois esse é um meio legítimo de pagamento que está autorizado, ou seja, isso aqui, efetuar pagamentos por meio de transferências bancárias, pode. Ela está correta porque tais despesas são permitidas. É permitido utilizar recursos para custeio de manutenção, aquisição de mobiliário e equipamentos. E a D também está incorreta, pois a aquisição simplificada com 3 orçamentos é obrigatória. Então, isso aqui também pode estar realizando. Nosso gabarito aqui é letra C. Questão 14. Conforme o decreto 45085, assina a alternativa que apresenta corretamente uma vedação relacionada às caixas escolares. Então, eu quero uma vedação que não pode utilizar recursos para custeio e manutenção da escola. Só um minuto. Utilizar recursos para custeio e manutenção da escola, desde que previstos em plano de trabalho aprovado pela ECE. Realizar despesas em data anterior à liberação dos recursos financeiros e posterior ao término da vigência do termo de compromisso. Aplicar saldos de recursos financeiros em fundo de curto prazo ou em caderneta de poupança, de acordo com a previsão de utilização. Realizar licitação própria para aquisição de bens e serviços, respeitando os princípios constitucionais da administração pública. Qual que é o gabarito, pessoal? Nosso gabarito aqui é letra B. Realizar despesas em data anterior à liberação do recurso e posterior ao termo de vigência do termo de compromisso. Isso não pode. O artigo 8º, inciso 4º do decreto 45085, veda a realização de despesas em data anterior à liberação dos recursos financeiros e depois que terminou o prazo da vigência do termo de compromisso, pessoal. Não pode. A ata correta, pois trata de uma possibilidade permitida. É permitido utilizar recursos para custeio de manutenção da escola, desde que previsto em plano de trabalho aprovado pela SEE. Isso aqui pode. A letra C também pode, gente, já que a aplicação do saldo é obrigatória em determinados casos e não é uma proibição aplicar saldos de recursos em fundo de curto prazo ou em caderneta de poupança de acordo com a previsão de utilização. Isso que está certo, isso pode. E a letra D também pode, pois ela está errada, porque ela também pode, pois o decreto determina que as despesas devem ser precedidas de processo licitatório próprio, sendo isso uma obrigação, não uma vedação. Então, nosso gabarito aqui, pessoal, 14 é a letra B, porque está procurando o que é vedado, tá? Então, o que é vedado é realizar despesas em data anterior à liberação do recurso e depois que termina o prazo de vigência do termo de compromisso. Isso não pode. Questão 15. De acordo com a Lei Estadual 11.942, é vedada a utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais quando a atividade. Vamos lá. A. Tiver caráter cultural ou educacional, como seminários e cursos. Tiver caráter político partidário, exceto reuniões e convenções de partidos registrados conforme a legislação vigente. For de natureza esportiva, como competições em quadras poliesportivas. For destinada a comemorações,
promovidas por entidades assistenciais sem fins lucrativos. Essa aqui é claro, está totalmente na cara, o nosso gabarito é letra B, gente, letra B. O artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei 11.942 estabelece que é vedada a utilização do espaço físico das escolas para atividade de caráter político partidário, excetuadas reuniões e convenções de partidos políticos devidamente registrados. Tá? A alternativa ela está incorreta, pois atividades culturais e educacionais são permitidas. A C está incorreta, já que competições esportivas também estão incluídas entre os usos permitidos. E a D também está incorreta, porque comemorações e eventos assistenciais estão entre os usos autorizados. Questão 16. De acordo com a resolução 4256, considera-se público da educação especial na rede estadual de ensino de Minas Gerais apenas os estudantes com deficiência física ou intelectual, desde que apresentem laudo médico, estudante com deficiência, transtorno do espectro autista e alta estabilidade e superdotação, estudantes com dificuldade de aprendizagem decorrentes de defasagem idade ano escolar. Qualquer estudante que apresente rendimento escolar insatisfatório, independente de diagnóstico. Nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra B. Isso aqui está no artigo 3º da resolução, que define como público da educação especial os estudantes que apresentam deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotações. As demais alternativas restringem ou ampliam o poder de forma incorreta. Então, nosso gabarito aqui é letra B. Questão 17. Segundo a resolução, é direito do estudante público da educação especial a. Ter seu percurso escolar flexibilizado sem critérios conforme solicitação da família. B. Retroceder de ano ou etapa escolar sempre que apresentar dificuldades de aprendizagem. C. Ter seu percurso escolar respeitado, sem retrocessos, garantindo a continuidade dos estudos e conclusão. D. Realizar somente atividades adaptadas, ficando dispensada do currículo regular. Claro que vocês sabem, nosso gabarito aqui é a letra C, ele está na cara, porque isso aqui só de você ler já vê que todas estão feias, só ela que está bonita. Então, isso está onde? No artigo 12, que assegura que o estudante público da educação especial tem o direito de ter seu percurso escolar respeitado, sem retrocessos nos anos de escolaridade, garantindo continuidade e conclusão dos estudos. As alternativas A, B e D são incorretas por contrariar a legislação que prevê flexibilizações apenas mediante critérios pedagógicos, mas nunca retrocessos ou dispensa de currículo. Questão 17, gabarito letra C. Questão 18. De acordo com a resolução 4487, as ações do Serviço de Inspeção Escolar realizadas nas instituições de ensino devem ser registradas em atas de reuniões e laboratórios de frequência, relatório de auditoria e termos de controle, termo de visita ou relatórios circunstanciados e conclusivos, parecer técnico da CRE e Diário Oficial do Estado. Qual que é o gabarito, pessoal? Nosso gabarito aqui é letra C, termo de visita ou relatório circunstanciado e conclusivo. Isso está no artigo 7º desta resolução. Questão 19. Conforme a resolução SE 4487, compete ao Serviço de Inspeção Escolar a. Substituir o gestor escolar em casos de afastamento temporário. B. Atuar no acompanhamento, orientação, assistência e controle da organização e funcionamento das instituições de ensino. C. Definir o currículo da educação básica e aprovar livros didáticos utilizados na rede. E D. Executar auditorias financeiras nas unidades de ensino estaduais e municipais. Nosso gabarito aqui, pessoal, é letra B. A resolução estabelece que cabe ao Serviço de Inspeção Escolar atuar no acompanhamento, orientação, assistência e controle da organização e funcionamento das instituições de ensino, não sendo suas atribuições substituir gestores, aprovar materiais ou efetuar auditorias financeiras, tá? Então, o nosso gabarito aqui é letra B. Questão 20. De acordo com a resolução ECE 4487, os protocolos de inspeção escolar devem ser utilizados de forma a uniformizar a coleta de dados e garantir a avaliação padronizada das escolas, subsidiando a tomada de decisão da ECMG, garantir a redução de carga de trabalho dos inspetores escolares, substituindo os relatórios técnicos, controlar exclusivamente os aspectos financeiros de pessoal das instituições de ensino, estabelecer metas de desempenho individual para professores e servidores escolares. Qual que é o gabarito, pessoal? Nosso gabarito aqui é claro que a letra A. O artigo 6º prevê que os protocolos de inspeção têm como finalidade
uniformizar a coleta de dados, garantindo uma avaliação padronizada e subsidiando a tomada de decisão da ECE. As alternativas B, C e D apresentam funções que não estão previstas para o protocolo. Pessoal, então é isso. Quantas questões vocês acertaram? Comente aqui no vídeo para que eu possa saber como está o estudo de vocês. A prova está chegando, pessoal. Então amanhã é fazer muitas questões. Quem tiver interesse, nosso material, 400 questões, está aqui na descrição do vídeo. E o nosso simulado também, 5 simulados também estão aqui no vídeo para quem tiver interesse. Pessoal, sua prova está chegando. Reta final. Amanhã é dia de fazer questões, muitas, muitas questões. Então, até mais, pessoal.